Então vamos à palavra do Senhor. Estamos terminando, o nosso estudo de 1 Coríntios e vamos começar hoje aí sobre 1 Coríntios capítulo 14, amém? Vamos lá, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 14. Glória a Deus, amém? Vamos lá. Versículo 1 diz assim: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom da profecia. Pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios, mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em línguas a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Amém? Então ele começa aí esse capítulo falando sobre, antes ele tinha falado sobre o amor, que tudo que nós formos fazer, precisamos fazer com amor. O caminho mais excelente, para as nossas realizações, para o nosso serviço ao Senhor e até para a nossa vida, irmãos, é quando nós fazemos as coisas com amor, amém? Fica mais gostoso, não fica? Tinha até uma propaganda que falava, O que você colocou aí na comida? Um temperinho lá. Ah, coloquei amor, Porque quando nós fazemos com amor, nós vemos a diferença. E ele vai falar aqui sobre os dons. E ele continua, lá no capítulo 12, quem perdeu pode ver depois sobre o capítulo 12, ele fala sobre os dons espirituais. E ele insiste aqui em falar que é melhor que a pessoa, quando estiver na igreja, ela aguarde, a orientação do Espírito. Por quê? Porque as pessoas tinham o costume de se reunir e todo mundo começava a falar em línguas. Não sei quem já foi numa reunião desse tipo. E aí, não sabe quem está sendo edificado. E ele fala aqui, olha, aquele que fala em línguas, ele fala em mistério. Mas aquele que profetiza, profetiza para a edificação, para o consolo das pessoas que estão ao redor. Então, quando nós estamos em comunhão, nós precisamos ter esse discernimento de quem está conosco. Às vezes é uma pessoa nova convertida, uma pessoa que não tem conhecimento, ou mesmo um visitante. Então ele não vai ter entendimento se eu parar do lado dele e começar a orar em línguas. Por quê? Vai parecer loucura. O que essa mulher está falando na minha orelha? Vocês concordam? Então a pessoa, convém o quê? Que eu ore com essa pessoa, que eu ministre essa pessoa com as minhas palavras, em português. Se ela fala português, eu tenho que falar em português com ela. Amém? E eu tenho certeza que essa pessoa vai ser muito mais edificada se eu falar com ela na língua que ela escuta. Por quê? Lá em Corinto, por ser uma cidade portuária, eles tinham pessoas de várias regiões que vinham até ali e falavam as suas línguas, que com a descida do Espírito Santo, o que aconteceu na descida do Espírito? O Espírito Santo colocou as línguas dos países diversificadas entre aqueles que estavam ali orando. E as pessoas que estavam na cidade naquele momento ouviam e entendiam o que eles estavam profetizando, porque eles estavam profetizando em línguas estrangeiras, Então, quando ele fala aqui, ele fala isso. Se você está falando uma língua estrangeira, quem vai entender é aquela pessoa que é daquele país. Agora, se você está falando a língua dos anjos, nem você sabe o que você está falando. Você não tem o entendimento. Por quê, irmãos? Quando eu falo em línguas, eu edifico o meu espírito. Eu me fortaleço espiritualmente falando em línguas. A gente já falou isso semana passada. Então é importante que, quando estejamos juntos, tenhamos esse discernimento. Então, Paulo, ele vai falar aqui sobre os momentos de culto. Olha o que está acontecendo nos momentos de culto de vocês. Irmãos, cada igreja tem uma liturgia, certo? Então, às vezes você vai num culto e aí a liturgia é como? Eles começam
com uma adoração. E aí depois vai alguém e ora. E aí a pessoa fica uns 10 minutos orando, por exemplo. E aí depois todo mundo se ajoelha. E aí tem o quê? Partes do culto, amém? Que formam uma liturgia, um momento de culto. Para quê? Para que haja ordem e decência. Como Ministério Mais, nós temos uma liturgia. Aí, nós começamos o culto com uma leitura da palavra, com uma oração, certo? Você já prestou atenção nisso? Que todo culto começa com a leitura da palavra, com as boas-vindas, dando boas-vindas às pessoas por estarem na casa do Senhor. Depois nós temos um momento de louvor, e esse momento de louvor, por enquanto, devido à pandemia, tem sido de poucos louvores, né? Porque você está aí de máscara, né? Então, houve essa mudança, né? Durante a pandemia, o bispo falou, meu Deus, a pessoa vai conseguir cantar 4 louvores de máscara? É difícil, não é, irmãos? Concorda comigo? Que é muito difícil para nós, no culto, com o uso das máscaras. Mas, em nome de Jesus, eu creio que até o final do ano a gente não vai estar usando mais, amém, irmãos? Vamos fazer a fogueira santa das máscaras, em nome de Jesus, que vai ser uma bênção, né? Mas, assim, temos o momento do louvor. E esse momento do louvor também segue uma liturgia. Começamos com um louvor de exaltação, né? Um louvor para exaltar o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor, e vamos para a adoração, um momento mais de intimidade com o Senhor. Depois nós temos a oração pelos pedidos, né? Ou uma oração de confissão, dependendo daquilo que o Espírito Santo levar à igreja, ou uma oração de arrependimento, como foi no domingo. Então, assim, depois que temos isso, estamos nos aquietando, e aí o Senhor fala através daquele que for ministrar a palavra. Amém? E logo em seguida, temos a oração sobre aquilo que foi ministrado, e depois entregamos as nossas ofertas, nossos dízimos ao Senhor. Então, essa é a liturgia do Ministério Mais. Você vai em algumas igrejas, a liturgia é completamente diferente. Mas o povo que está ali, eles se acostumaram com aquela liturgia. Então, essa foi a liturgia que o Senhor deu ao Ministério Mais. Bispa, pode mudar? É claro que pode mudar. Mas como Paulo fala nesse texto, o Espírito é sujeito ao profeta. Então, há uma autoridade e há uma organização do próprio Espírito, irmãos. Amém? Porque você chega no seu trabalho, você tem uma rotina, certo? De trabalho. Você chega e fala, hoje eu não quero bater ponto, vou bater ponto só no final do dia. Quem bate ponto, né? Ah, não. Ou já bateu. Ah, não, hoje eu não quero. Quero fazer diferente. O que vai acontecer se você fizer diferente? Não vai receber, né, o dia, porque esqueceu de bater o ponto. Então, assim, existe uma organização na nossa vida natural, né? Nós acordamos, vamos ao banheiro, escovamos o dente, penteamos o cabelo, tomamos banho, fazemos a nossa rotina, certo? Alguns tomam café da manhã, outros não tomam. Então, assim, todo lugar existe uma liturgia. E quando se fala de igreja, nós precisamos ter uma liturgia. Não dá para o bispo estar ministrando. Uma coisa é um estudo aqui. Você tiver uma pergunta, opa, qual é a sua pergunta? Agora, o bispo está ministrando. Bispo, eu quero falar uma coisa. Peraí, não, agora não é hora de falar, irmã. Né? Não, mas eu quero falar. Vocês já viram, né, que acontece isso na mais. Às vezes eu acabo o culto, o bispo fala, quer falar alguma coisa, Ana Paula? Eu sempre quero falar alguma coisa, né, irmãos? Eu sempre tenho uma coisa para lembrar, às vezes ele que esqueceu e coisa e tal, né? Mas não convém que seja assim. Nós temos uma organização e isso é bom. Porque ele termina esse texto falando que Deus, ele atua na ordem e na decência. Então, assim, irmãos, quando nós nos ordenamos, nos organizamos, é mais fácil para Deus agir, amém? E isso em todas as áreas da nossa vida. Quando você tem uma organização financeira, por exemplo, fica mais fácil para você saber aonde você está gastando mais,
É ou não é? Aonde você está? Ah, não, eu pego o dinheiro quando eu vejo não tenho mais nada. Peraí. Cadê as contas que você pagou com esse dinheiro? Né? Hoje, a maioria das pessoas não andam com dinheiro. Então, você deposita, alguém faz lá a transferência para você. Então, você tem lá o crédito do seu salário. E aí, conforme você vai gastando, vai aparecendo, né? Na conta. O que você foi gastando? Aí você vai vendo. A bala que você comprou, né? Eu fico brincando que tem gente que gosta de gastar o salário em bala, né, irmãos? Meu Deus, a pessoa só compra besteira, tipo assim, né? Então, quando você olha ali, você se organiza, você vê que realmente, meu Deus, eu estou descontrolada, porque todo dia eu estou gastando no cafezinho. E não tem necessidade, se eu tenho café na minha casa. Né? Quem já aconteceu isso? De você olhar e perceber, poxa, isso daqui eu acho que eu poderia tirar na minha vida financeira. Já aconteceu com vocês. Amém? Então, assim, da mesma forma, irmãos, na igreja, nós temos que ter essa organização, amém? Então, ele falou, ó, durante o culto às vezes está ficando tumultuado, porque todo mundo está querendo falar em línguas. E é engraçado que nesse texto, Paulo até fala, ó, vamos fazer assim? 2 ou 3 pessoas vão falar em línguas no culto de vocês. Paulo até determina, ó, vamos fazer assim, de 2 a 3 pessoas, porque mais que isso vocês estão exagerando. Porque eles estavam tendo reuniões muito longas, né? O culto começava, sei lá, 6 da tarde e ia terminar 11 horas da noite. Eu já fui em ministério assim, e assim, meu Deus, no dia seguinte para acordar para trabalhar era só misericórdia, né, irmãos? Por quê? Porque você, meu Deus, foi muita energia ali no culto, né? Agora, vigília, irmãos, é vigília. Então, até às 5 da manhã, 6 horas da manhã, nós estamos acordados, tá uma bênção, amém? Então, ele fala aqui, ó, falar em línguas é para sua edificação, e profetizar é para a edificação dos demais. Irmãos, Paulo, ele tinha isso muito certo e muito determinado sobre a igreja. O uso dos dons. O uso dos dons é para a edificação do corpo. Esse negócio, para a minha grandeza, para a minha vida, isso não existe. Amém? Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. No versículo 20... Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças. Mas, quanto ao modo de pensar, sejam adultos. O que ele quer dizer com isso? Maturidade espiritual. Irmãos, tem pessoas que ainda estão rasas espiritualmente, no seu conhecimento com o Senhor. Você precisa buscar mais, ler mais a palavra de Deus. Por quê? Porque tem muitas coisas que Deus quer revelar para nós, só que a gente não busca. Às vezes a gente busca por um problema, por uma situação, né? Ah, um pedido de oração. Eu não sei você, mas já teve situações em que eu fui orar e, meu Deus, eu era tão egoísta na minha oração. Sabe quando você percebe, meu Deus, não orei por ninguém hoje, só por mim. Já aconteceu com você isso ou só com a bispa? Hã? Vocês estão muito quietos. Amém? Eu que estou aqui, ó, ofegante, zoada, né? Mas Deus é bom, amém, irmãos? Então, assim, quantas vezes você vai orar? Então, existem segredos espirituais, coisas que Deus quer nos mostrar. Ore mais uns pelos outros. Se preocupe mais com o teu irmão. Amanhã é relógio de oração, ore pelos oficiais da igreja, ore pelos pastores, ore pelos bispos, ore pelos projetos. Pergunte para as pessoas, o que você quer que eu ore por você, Fê? Né? Pergunte para as pessoas que Deus vai colocar no teu coração. E aí você ora, irmão, manda a oração na hora ali, ó, fresquinha, na hora do relógio, já começa a orar, amém? Em nome de Jesus. Então, maturidade espiritual são pensamentos curados e pessoas resolvidas. Irmãos, muitas coisas na nossa vida, elas são mal resolvidas. Muitas coisas nós preferimos deixar de lado. Só que quando estamos na presença de Deus, tudo vem à luz, amém?
Nossa vida não está em trevas. Então, por mais que você tente fugir, tem coisas que você tem que resolver na tua vida. Amém? E nós precisamos ter esse entendimento. Deus não me quer, né, com uma situação mal resolvida. Deus não me quer endividada. Deus não me quer com problemas na família, de brigas, de contendas. Deus quer que a minha vida seja resolvida. Para quê? Para que quando eu for ministrar a palavra, como diz Paulo, eu esmurro meu corpo para que eu não seja condenado pregando para vocês. Porque, irmãos, quando nós pregamos a palavra, quando nós levamos a palavra de Deus, o inimigo, ele vem requerer de nós aquilo que nós falamos. Aquilo que nós pregamos. Ai, glória a Deus que eu não prego, bispa. Não. Olha aí para quem está do seu lado e fala para ele assim, ó, você é um instrumento nas mãos do Senhor. E Ele te usa dentro e fora da igreja. Como está sendo a nossa vida fora da igreja? Amém? Estamos sendo instrumentos nas mãos do Senhor? É isso que Deus quer de nós, amém? Olha o versículo 33. Eu dei um de cebolinha agora. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Agora, eita bebê, como diz a Isabela, permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Eita, bebê, né? Irmãos, Paulo entra numa questão aqui. E agora, bispo? A senhora está pregando na igreja. E Paulo fala que a mulher tem que ficar em silêncio. Irmãos, como eu expliquei da outra vez com relação às roupas, né? Existia uma cultura. E essa cultura tinha que ser respeitada dentro da igreja. Em outros textos, você vai ver Paulo falando de Priscila, falando de outras mulheres que eram usadas pelo Senhor, que eram líderes na casa do Senhor junto com os seus maridos. Então, naquela cidade, haviam leis. E essas leis não poderiam ser quebradas, mesmo dentro da igreja. As mulheres, ele falou, eu aconselho que vocês fiquem quietinhas dentro da igreja. Por quê? Porque já está dando confusão aí. Então, isso é uma cultura. E, irmãos, às vezes as pessoas leem a Bíblia e falam, nossa, a Bíblia, né, discrimina a mulher. Não. As culturas sempre discriminaram a mulher. Não só o povo de Israel, mas todos os povos. Amém? Como que é no Japão? Como que é na Coreia? Né? Se você for estudar outros países, você vai ver que a mulher... Olha só, agora que existem mulheres na política, né? Agora que existem mulheres, né, chefes aí de Estado e tudo mais. Mas há uma barreira muito grande ainda. Agora, isso por conta do Evangelho? Claro que não. O Evangelho de Jesus, muito pelo contrário. Eu acho muito legal isso, porque Jesus, quando ele ressuscita, a primeira pessoa que vê Jesus ressuscitar é quem, irmãos? Uma mulher. Amém? As mulheres viram Jesus ali e Jesus falou, o anjo falou, vai e anuncia. Peraí, se elas tinham que ficar caladas, se elas não podiam, né, ministrar, como elas iriam anunciar? Então, assim, na verdade, a vontade de Deus é que homens e mulheres sejam usados pelo Senhor, amém? Só que naquela cultura, as mulheres, elas eram usadas de que forma? Trazendo um suporte, trazendo um apoio, até mesmo dentro da igreja, né? Quando o ministério feminino é um ministério forte dentro da igreja, há mais oração, amém? Há pessoas mais sensíveis à voz do Espírito, a decoração da igreja, porque a mulher pensa em detalhes, os homens não pensam, irmãos. Vocês concordam comigo? É muito difícil. Não concordo, bispo. Os homens pensarem em detalhes. O homem não percebe, irmãos. Às vezes eu faço comida em casa aí porque eu pus uma salsinha, o bispo fala, meu Deus, que delícia que ficou essa comida.
Mas é porque antes não tinha salsinha. Aí eu comprei, coloquei salsinha. Nossa, ficou o melhor frango do mundo, né? Mas por quê? Por causa de um detalhe, por causa de uma coisinha, né, que você faz. Às vezes uma apresentação. O bispo contou esses dias de uma situação que nós vivemos, né, quando o Rafael era bebê, que eu não estava trabalhando e o bispo trabalhava e era só o osso, né, irmãos? Era só a misericórdia de Deus na nossa vida financeira. E naquele dia tinha a última fralda. E foi um casal, amigos meus, lá em casa, ele é alemão, né? E, meu Deus, para entrar na porta ele teve que abaixar a cabeça, porque ele é super alto, né? E aí foi muito legal, a gente conversando tudo, meu Deus, aí tira foto com o Rafa. E o Rafael com aquela fralda Pampers noturna lá. Meu Deus, 24 horas o menino ficou com aquela fralda, irmãos. E eu falava, meu Deus, que não vaze em ninguém, que ele não faça o número 2. Meu Deus, e a gente orando. Irmãos, eu tinha arroz, eu tinha molho, eu tinha, sabe, pouquíssimas coisas. E eu morava perto daqui, aqui, perto da minha mãe, eu morava na Maria Amália. Aí liguei para minha mãe. Mãe, a Grazi está vindo aqui em casa hoje. O que eu faço para comer? Porque, irmãos, quando eu casei, não sabia cozinhar. Então, já viu, né? Então, passaram-se alguns anos, eu fui aprendendo, mas assim, quando eu tive o Rafael, eu não era uma expert na cozinha, não era, né? E eu, meu Deus do céu, ainda mais na gravidez, que a minha mãe e minha avó fazia tudo quanto é coisa para mim, né? Eu falei, agora que eu não cozinho mesmo, né? Aí, beleza. Aí, a minha mãe, faz arroz ao forno. Como que eu faço isso? Pega arroz, faz um refogado, como faz isso? E a minha mãe falando no telefone, e eu fazendo, meu Deus, eles vão chegar daqui 1 hora, eu não sei o que eu faço. Aí põe o molho, você tem milho? Põe milho, tem ervilha? Tem. Eu tenho mussarela aqui, eu levo aí para você. Aí chega a minha mãe com a mussarela, com a salada. Aí a minha avó, eu fiz uns bife de frango aqui, a parmegiana. Leva... Meu Deus, que bênção, vó. Aí peguei, e agora de sobremesa? O que eu vou fazer? Aí tinha uma lata de pêssego, né? Meu Deus, faz muito tempo que eu não como isso, irmãos, muito tempo. Acho que veio na cesta básica, sabe? Da época. Aí abri a lata de pêssego, tinha um creme de leite, um leite condensado, que piquei o pêssego, misturei, coloquei numa vasilha, beleza, eles chegaram. Aí quando o Thomas comeu, great, não sei o quê, maravilhoso, wonderful. Aí a gente, yes, né? E ele não falava nada em português, né? E aí a minha amiga, ele adorou, Ana, o que você fez? Pêssego, né? Com leite condensado. E ele nunca comeu leite condensado. Irmãos, foi comer justo na minha casa. Falei, glória a Deus. Irmãos, eu falo, se põe leite condensado, não tem coisa que fica ruim, não é? Você vai errar uma receita que vai leite condensado, mesmo que fique líquido, mas fica bom o negócio, né? E eu falei, é a primeira vez que você come leite condensado. Great, né? Era muito engraçado, irmãos, foi muito engraçado. A gente tem foto desse dia. Mas assim, meu Deus, sabe quando é Deus assim... A gente estava ali tão feliz e ela levou um monte de foto da viagem dela. Eu quero te mostrar minhas fotos, meu Deus do céu. Irmãos, e assim, tem um hábito, né, da minha família. As pessoas quando vão na minha casa, elas chegam... ela chegou 10 horas da manhã e ela saiu 10 horas da noite, né, da minha casa. Então, assim, ficam muito tempo dentro da minha casa. E eu falei, meu Deus do céu, como, né? Deus é bom. Como Deus cuida. Agora, irmãos, a gente precisa entender que mesmo nos momentos de dificuldade, Deus cuida de nós. Amém? Assim, e é maravilhoso, assim. E a gente até hoje lembra disso. Eles nem imaginam, irmãos, que aconteceu isso, né? Já foram depois em casa, outras vezes já comeram outras coisas mais gostosas, né, do que aquilo lá que eu fiz. Mas assim, meu Deus, eu falei, gente... Agora, eu dei o meu melhor. O que eu tinha ali? Eu tinha isso para dar. E isso é interessante, porque quando você faz para Deus com amor,
ainda que seja uma coisa simples dentro da casa do Senhor, Deus, Ele te honra. Amém? Então, tudo que você for fazer, faça com amor. Agora, não quer dizer aqui que Paulo está discriminando as mulheres. Mas, pela cultura da época e pela cultura daquela cidade específica, olha, convém que, por enquanto, as mulheres fiquem ouvindo. Eu não sei qual era a postura daquelas mulheres também, né? Se elas falavam demais, né? Se elas discutiam coisas que elas não sabiam, porque a gente gosta também de falar coisa que a gente não entende, né, irmãos? Então, às vezes a gente precisa ouvir quietinha, fica quieta, né? Que isso aí você não entende, né? Às vezes a gente quer se meter em assuntos e Deus manda a gente ficar quietinha, amém? Então, não tem problema isso, tá? Aí depois vamos lá, 1 Coríntios 15. Firmes no Evangelho, né? Versículo 3. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro, depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. A maioria dos que ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Versículo 11. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isso que pregamos e é isso que vocês creem. Irmãos, o que estava acontecendo ali? Os gregos, eles não acreditavam na ressurreição. Então, por quê? Eles entendiam que a pessoa ia viver na terra e tudo que ela fizesse, ela ia morrer e acabou. Então, ela não teria uma segunda chance ou uma vida eterna, como nós cremos na nossa vida eterna. Então, eles não acreditavam nisso. E aí, Paulo fala para eles, olha, o que eu venho pregando para vocês, e os apóstolos também pregavam, é o quê? Que Jesus, ele morreu e ressuscitou. Jesus não só morreu pelos nossos pecados. Irmãos, a sua vida não pode parar na sua conversão. Né? No dia que você entregou a vida a Jesus. Pronto. Entreguei a vida a Jesus, agora eu posso fazer tudo o que eu quiser de errado, que eu já estou perdoado, Jesus me ama, pronto, acabou. Isso não existe, amém? Temos nosso corpo que será glorificado. E ele vai explicando aqui, depois você pode ler na sua casa. Agora, qual é a essência? Que a ressurreição, ela nos garante a redenção. A morte de Jesus na cruz nos garante a salvação, amém? Dos nossos pecados, perdão dos nossos pecados. Quem você era antes de Jesus, o que você já fez, todos os seus erros já foram perdoados por Jesus na cruz, amém? Você acredita nisso? Posso ouvir um amém? Amém. Um amém, que ele até fala disso aqui, que todo mundo falava amém, né? Das coisas. Então, isso acabou. A vida de pecado foi levada na cruz do Calvário. Agora, a ressurreição de Jesus é outros 500. A ressurreição de Jesus nos dá esperança. Porque se ele ressuscitou, e ele faz aqui uma analogia com relação à semente, que a semente precisa morrer para que nasça a árvore ali, para que nasça a raiz e a árvore, certo? A semente tem que morrer. Jesus precisou morrer para que nascesse um corpo, para que nascesse as nossas vidas em Deus. Então nós nascemos de novo, não mais no nosso corpo, mas no nosso espírito. Olha que loucura isso, né? É muito louco, eu acho muito da hora isso, né? Por quê? Porque nós nascemos no espírito. Então agora é uma vida nova que nós temos. E essa vida vai nos levar para sermos o quê? Espirituais. Então, se Jesus ressuscitou com um corpo glorificado, nós também vamos ressuscitar com o nosso corpo glorificado. Amém?
E olha que lindo, hein, irmãos? Vai ser maravilhoso, amém? Então, nós cremos na ressurreição. Se não, a nossa fé é em vão. Ele fala, peraí, se vocês não acreditam na ressurreição, o que eu estou fazendo pregando para vocês? Então vamos parar de pregar e vamos viver do jeito que a gente quer, com os nossos prazeres, que era uma pregação que havia nos gregos, né? Pela cultura grega, faz o que você quiser, não tem nada disso, de vida eterna, a vida é uma só. Quantas vezes você já ouviu isso? A vida é uma só, que você está desperdiçando, né? É novo ainda, vai curtir a vida, né? Vai fazer tudo de errado. Que você acha, como assim fazer tudo de errado? Peraí, vai ter consequência. Tudo que nós fazemos tem uma consequência. Existe a consequência na terra, mas existe a consequência espiritual também. E como nós somos hoje nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Ele vai falar depois em 2 Coríntios. Então, a minha vida agora vai me levar para uma nova vida, uma vida espiritual. Amém? De coisas espirituais, de entendimento espiritual. Então, por mais que estejam sendo pregados coisas no mundo, e hoje mais do que nunca, né? Essa guerra de valores entre a mídia, a igreja, como pode, vocês pensam assim, o outro pensa diferente de nós e tudo mais, e agora você não pode expressar o seu pensamento, porque tudo tem um porquê, tudo tem, nossa, uma questão que vira, né, manchete de jornal. Agora, nós temos que ter um entendimento espiritual das coisas. Amém, irmãos? Espiritual. Não é o físico. Aqui é tudo curtição. Como diz Salomão, vaidade sobre vaidade. É tudo vaidade, irmãos. Agora, espiritualmente, qual o efeito que isso está me dando? Aonde eu vou chegar com isso, amém? Então nós precisamos ter esse entendimento espiritual. Jesus venceu a morte para nos dar vida. A pregação do mundo vem para... O que eu pus aqui? A pregação do mundo vem para abalar a nossa fé. Amém? Eu esqueci aí o abalar. Versículo 33. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Às vezes a gente tem que falar não para algumas amizades, né? Eu já contei para vocês aqui, entrei num serviço, a mulher começou a me mandar um monte de coisa nada a ver no celular, eu falei, olha, não me manda isso aí não, porque eu não gosto. Nossa, só porque você é crente? Não, é porque é ridículo. Primeira coisa, é ridículo isso, né? Umas piadas nada a ver, que eu falei, não, eu prefiro receber as piadinhas do Silvio, né, irmãos? Os vídeos do Silvio, que são engraçados, né? Continue fazendo, Silvio, não, diga não a essas pessoas que não são felizes, irmãos. Porque, no dia que eu estou triste, eu vejo o seu vídeo de palhaçadinha, eu fico feliz, irmãos, com aqueles vídeos do Silvio, amém? Então, assim, às vezes, meu Deus do céu. Agora, tem companhias, irmãos, que às vezes falam na nossa orelha coisas completamente nada a ver. Amém? Nada a ver com quem eu quero ser espiritualmente. Você está entendendo? Porque no mundo é normal. O que as pessoas estão falando é normal para o mundo, irmãos. Agora, quem vai julgar o mundo? Paulo falou aqui, quem vai julgar o mundo é o próprio Deus. Nós precisamos olhar para nós, amém? Nós precisamos olhar para aquilo que nós temos como entendimento. E Deus quer dar entendimento de muitas coisas para cada um de nós. Mas nós não podemos ficar presos às coisas deste mundo, amém? Versículo 47. O primeiro homem era do pó da terra. O segundo homem do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Todos aqui, herdeiros aí, né? E descendentes de Adão. Os que são do céu são
homens espirituais, assim como ele é espiritual. Jesus, quando ressuscita, ele ressuscita um homem espiritual. Tanto é que ele fala para ela assim, ó, não me toque, porque o meu corpo está glorificado, não me toque. Na hora que elas vão perto de Jesus ali na ressurreição, amém? Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém? O Senhor tem recompensa para você, irmão, por servir a Ele. Por servir a Ele com amor. Então ele fala aqui, ó, não, estejam firmes, não se abalem. Quantas vezes você já foi abalado por situações que ocorreram dentro da igreja? Por situações que ocorreram com outras pessoas, que não tem nada a ver com você. Você já percebeu como nós somos sensíveis na nossa carne? Às vezes a gente compra umas brigas que não é nem nossa, é ou não é, irmãos? Nossa, como que a pessoa falou assim com a outra? Ai, que horror. Se fosse comigo. Se fosse com você, nada, né? Não foi com você. O que você está se metendo? Eu estou lendo Provérbios e Provérbios falam umas coisas muito legais, né? E aí ele fala assim, olha, aquele que se mete em questão alheia é igual aquele que pega o cachorro pelo rabo. Não vai dar certo, né, irmão? Você vai sair mordido, né? Então, umas frases assim que eu falo, meu Deus do céu, olha, eu tinha que escrever tudo nas paredes da minha casa para eu lembrar essas frases de Provérbios que são muito boas, né? Às vezes a gente quer se meter, quer dar palpite, quer fazer toda uma logística, ou não é, irmãos? De uma coisa que não tem nada a ver com a gente. Nada a ver. Irmãos, você que tem um ministério, você que tem um departamento na sua mão, você tem algo precioso de Deus para você realizar na casa do Senhor. Então faça com excelência. Faça o seu com excelência. Bispa, mas não sei quem não está fazendo com excelência. Quem sou eu para falar que não está fazendo? Agora, irmãos, os frutos eles mostram. Certo? Não precisa a gente ficar julgando. O próprio fruto mostra da pessoa. Então, assim, tudo que você fizer, faça para Deus. Agora, mantenha-se firme. Não se abale pelas situações. Às vezes, olha, eu lembro quando eu casei, que, assim, o começo do casamento é uma situação estranha, né, irmãos? Não sei se foi para vocês, mas para mim foi, né? Meu Deus do céu, agora eu não tenho mais a casa da minha mãe. Eu não... Ai, Jesus, às vezes eu falo para o bispo, eu vou lá na minha mãe, hoje. Que aí eu quero, tipo, ficar deitada no sofá, sabe? Abrir a geladeira, pegar alguma coisa que faz tempo que eu não como, né? Então, às vezes eu faço isso, né? Eu vou lá na minha mãe. Igual eu estava gripada, falo, mãe, eu estou gripada. Minha mãe, passa aqui. Passa aqui que eu vou te dar uns remedinhos, que minha mãe tem uns remédios lá de homeopatia. Aí ela pôs tudo, negocinho, e eu fiquei olhando. Ai, mãe, ai, eu fiz sopa, quer sopa? Não estou com um paladar muito bom. É gostoso, né, irmão? Ser paparicado de vez em quando, não é? Quando você é mais velho assim, dá vontade às vezes, né? E aí, beleza, aí, nossa, foi o que me curou, né? Foi as bolinhas lá da minha mãe, foi uma bênção na minha vida, né? Mas o que eu quero dizer assim, às vezes a gente se abala e no começo do casamento, tinham coisas que eu não concordava, e eu queria fazer isso, eu queria fazer de um jeito, e o bispo queria fazer de outro, e não sei o quê, e tal. Aí, vamos para a igreja. Meu Deus, dia de Santa Ceia, os dois bicudos no culto. Será que é só comigo que já aconteceu isso? Ou eu posso ouvir um glória a Deus aí? Né? Não estou falando só de casal, não. Tem filho, mulher, filho, né, com a mãe. Não, eu não quero ir hoje. Você vai. Não é ou não é? Você vai comigo, vai sentar do meu lado. Vai ficar aqui, ó. Olha lá os meninos falando. Fala Deus. Pega ele, Jesus, né? Então assim, vai tomar Santa Ceia.
Aquele jeito de mãe fala assim, vai tomar Santo Filho. A gente fala e não mexe a boca, né? Meu Deus do céu. E foi muito difícil, assim, no começo. Aí uma vez o bispo falou assim, Ana Paula, Deus não tem nada a ver com as nossas questões, com as coisas que a gente está tentando acertar. Porque a gente gosta de ter essas conversas, né? Desde quando nós casamos, a gente senta, conversa, discute aquilo que a gente tem que resolver. E ele falava, amor, isso não tem nada a ver, servir a Deus é independentemente do que a gente está passando. Se você estiver desempregada, se eu estiver desempregado, se você estiver doente, se eu estiver doente, se você não queria que apertasse a pasta de dente embaixo, no meio e eu apertei, isso daí não pode nos separar de Deus. Você ir para a igreja, você não abrir os seus ouvidos para ouvir a palavra de Deus. Deus olhar para você e ver um coração de pedra. Sabe, a semente que cai no campo rochoso. Vai acontecer o quê, irmãos? Vai sufocar a semente. Não vai dar frutos. Então, assim, muitas vezes a gente traz, né, essas situações para a igreja. Às vezes um nervoso no trânsito ali, né? Alguém deu uma fechada e tal. Vá! Né? Agora eu vou para a igreja. Oh, aleluia! Como que eu vou orar agora, né? Quase que eu xingo o homem. Xinguei só no meu pensamento, né? Não xinguei no meu pensamento. Oh, Deus, me perdoa, né? Mas essas situações não podem nos abalar. Amém, irmãos? Quando estamos na casa do Senhor, precisamos sim confessar ao Senhor, sim colocar diante dele a nossa ansiedade, abrir o nosso coração para Deus. Agora tem gente que fica preocupado se alguém vai olhar eu orando, se alguém vai olhar o jeito que eu choro, o jeito que eu canto. Irmão, glória a Deus, você não está aqui no microfone, não precisa ser afinado não, canta aí, né? O engraçado é quando você vê os status dos irmãos lá, e aí os irmãos cantando tudo desafinado, né? E filmando o louvor, né? Eu acho o máximo, né? Eu falo, meu Deus do céu, que unção, né? Que unção esse dia, né? Porque assim, quem já foi num show aqui? Você ficou cantando afinado no show, irmão? Claro que não. Eu já fui em vários shows, eu adoro ir em show, estou morrendo de vontade de ir num show. Mas o dia que eu fui lá, num congresso, estava o Fernandinho tocando. Aí eu estava filmando assim, o Rafael olhou para mim e falou, mãe, guarda o celular, mãe. Irmão, já era. Guardei o celular, comecei. Faz chover. Eu vou cantar afinado? E comecei a gritar lá, não estava nem aí. Fiquei sem voz, amém? Mas por quê? Não, sabe, não deixa que as situações à sua volta te façam sair da igreja, sair da comunhão, sem ter recebido nada de Deus. O que foi pregado? Não sei, estava com tanta raiva da criança com o copinho. Né? A criança com o copinho. Aí fica todo mundo assim, que bênção. Intercedendo, Senhor, dá discernimento para esses pais. Irmão, discernimento não, você é oficial na casa do Senhor. Irmão, tira o copinho da mão dele, por favor, porque está dando interferência aqui, ninguém está conseguindo, né? Ninguém está conseguindo prestar atenção no culto. Irmão, se alguém tem que ser chato, e né? A gente tem que ser, se é oficial tem que ser, amém? Então não deixe que nada te abale e faça tudo sabendo que o Senhor, Ele é fiel, Ele vai te recompensar, irmãos, e Ele recompensa, amém? Quem já foi abençoado aí por fazer a obra de Deus? Várias vezes, amém? Vamos lá, 1 Coríntios 16. Ele se despede e nessa despedida ele dá algumas orientações finais. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. O que ele quer dizer? Mantenham a fidelidade. E eles tinham o culto aos domingos. Primeiro dia da semana era o domingo, amém? E
eles faziam a entrega, né, dos dízimos, das ofertas. Versículo 7. Dessa vez não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque abriu uma porta para mim, uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Ele estava falando de situações que ele iria levar a palavra do Senhor, cidades onde ele passaria. Então, ele viu aquilo como uma porta do Senhor para levar a palavra do Senhor, amém? Então, ele falou, olha, permaneçam aí, mantenham o quê? A intercessão. É importante, irmãos, orarmos. Amém? O que nos sustentou aí essa pandemia toda, né, Rose? Foi a oração, irmãos. E foi interessante porque antes de começar a pandemia, elas nos procuraram, a Rosilene e a pastora Neide, bispa, vamos fazer o relógio de oração em casa? Não tinha começado a pandemia. O quê? Nós não vamos vir na igreja orar? Não, a gente tem que orar na igreja. Vamos fazer então em casa o relógio, né? Vamos fazer de sexta. Beleza. Todo mundo deu o nome lá 1 hora. Meu Deus, daqui a pouco a igreja não podia mais funcionar. Estava todo mundo em casa e a igreja permaneceu orando. Amém, irmãos? O poder aí da intercessão. Versículo 10. Se Timóteo for, tomem providência para que ele não tenha nada que temer enquanto estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor assim como eu. Timóteo era muito jovem e era um pastor jovem. Então ele pede, mantenham aí a hospitalidade. A mesma honra que vocês dão a mim, dê também a Timóteo. Amém? Então assim, irmãos, não interessa se a pessoa foi ungida ontem. Honre. Honre seus líderes, amém? Em nome de Jesus. Versículo 13. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Novamente. Versículo 17. Alegrei-me com a vinda de Estéfana, Fortunato e Acaico, porque eles supriram o que estava faltando da parte de vocês. Eles trouxeram alívio ao meu espírito e ao de vocês também. Valorizem homens como esse. Mantenham a unidade na igreja, amém, irmãos? E aqui eu coloquei uma conclusão desse 1 Coríntios, né? De todos os capítulos. Vamos ver se vocês entenderam a mesma coisa aí que eu. Primeiro, temos uma missão. Somos um corpo, mas um corpo santificado para Deus. Sem tempo para divisão, contendas e práticas do mundo. Sem tempo para pecar, irmão. Você tem que ser um crente sem tempo para pecar. Amém? Que assim, o dia inteiro você pensa em Deus. É ou não é? Eu vou ficar pensando besteira do mundo? Eu vou pensar em Deus, irmão. Amém? Sem tempo para pecar. Importante vigiarmos. Os dons não determinam quem é melhor ou quem é pior. A prática do amor é que fará diferença em nós. O mundo saberá que somos do Senhor pelo amor que temos entre nós. Amém? Fidelidade, lealdade, confiança, hospitalidade, respeito, servidão, cuidados uns com os outros são marcas do cristão. E Deus quer revelar coisas maiores a nós e não podemos agir com imaturidade, mas buscar crescimento espiritual.